a vida dele, pastor Bruno? Foi um dia que ele estava esquecido no pasto, ninguém lembrou dele, os irmãos não lembrou dele, o pai não lembrou dele. Mas quando aquele azeite caiu na cabeça dele, nunca mais a vida dele foi a mesma. E o texto diz que o Espírito se apossou de Davi. E sabe o que acontece? Ele entendeu que a vida dele mudou quando a presença de Deus veio sobre a vida dele. Quer saber de uma coisa? Quem era você antes de um encontro com o Espírito Santo? Quem era você antes de ser regenerado? Quem era você antes da graça de alcançar? Quem era você antes de Cristo mudar a tua vida? Nada, quebrado. Talvez se a graça não tivesse te encontrado, você nem estaria aqui hoje. Ou se você estivesse vivo, nem na igreja você estaria. Mas o sangue te lavou, a graça te alcançou, o poder de Deus te restaurou. Oh, tem alguém aqui para exaltar Deus aqui. Eu venho aqui para bendizer Deus aqui nessa noite. Eu venho aqui para adorar Deus aqui. Dessa, pastor Bruno estava no Porto da Pedra, né? Escute, uma vida cheia do Espírito. Outro personagem cheio do Espírito na Bíblia que chama a minha atenção: João Batista. Diga assim comigo, João Batista. Não, pensa num cara diferenciado. João. Chute. Olha como é que João era diferente. Olha como é que João era diferente. Mateus capítulo 11, versículo de número 10. Jesus vai dizer a seguinte coisa acerca de João: dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Vou repetir, vou dizer de novo o texto. Jesus disse: dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. A pergunta que você tem que fazer para você entender o que Jesus está dizendo é: quem não nasceu de mulher? Só há duas pessoas na história que não nasceram de mulher, seres humanos: Adão e Eva. Então, eu entendo que o que Jesus está dizendo é o seguinte: se ele está dizendo os que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João, ele está dizendo o seguinte: da queda do homem para frente, todo mundo perde para João. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o mestre dos mestres. Jesus está afirmando que João é maior do que Noé, o construtor da arca. Jesus está dizendo que João é maior do que Enoque, o homem que andou com Deus e Deus o transladou. Jesus está dizendo que João é maior do que Abraão, o pai da fé. Jesus está dizendo que João é maior do que Elias, o homem que dizia: segundo a minha palavra não vai haver chuva, e não chovia. Jesus está dizendo que João é maior do que Moisés, que falava com Deus cara a cara, maior do que Eliseu, que era tão cheio da presença que até depois de morto fazia milagre. Jogaram um defunto que bateu nos ossos de Eliseu na cova, o cara ressuscitou, até depois de morto Deus fazia milagre através dele. E Jesus disse o seguinte: os que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Aí você vai olhar para mim e diz assim: mas peraí, pastor, Elias era profeta, Moisés era profeta. Só que Jesus disse em Mateus 11, verso 9, que João era mais do que profeta. Jesus está dizendo que João é mais do que profeta. Então a pergunta que você tem que se fazer, que eu já me fiz, é: por que Jesus tinha dito que João era maior que todo mundo? Isso chamou minha atenção. Aí, ó, a vontade de você vir para o culto é essa: porque eu demorei anos para descobrir, você vai descobrir em 5 minutos. Por que Jesus disse que João era maior que todos?
minha inferência. Toda pessoa na história da humanidade, depois da queda, foi cheio do Espírito Santo numa faixa etária da vida. Perfeito? Mas você teve encontro com o Espírito Santo com 20 anos, outro com 30, outro com 40, outro com 50, Abraão com mais de 70. João Batista é a única pessoa da história, depois da queda, que foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe. Só para tu sentir o nível do cara. Antes do camarada tomar uma madeira, tomou do Espírito. Meu Deus! Cheio. É a única pessoa registrada na Bíblia que adorou na barriga da mãe. Quando a mãe dele, Isabel, ouve a voz de Maria, que está grávida de Jesus, a Bíblia diz que a criança salta no ventre. E Isabel é cheia do Espírito Santo. Agora, dobra sua atenção. Se você me ouviu até agora, aumenta o nível da sua atenção. Olha aqui para mim. Quantos milagres João fez? Está pensando? Vou te ajudar. 0. João nunca curou ninguém. Sabe quantos demônios João expulsou? Nenhum. Até eu já expulsei demônio. E João, pastor? Nenhum. Eliseu fez cerca de 15 milagres. Moisés, mar vermelho se abriu, das pragas sobre o Egito, coluna de fogo, coluna de nuvem. Um monte de milagre. João, quantos milagres fez? Nenhum. E Jesus olhou e falou: João é maior que todo mundo. Se João estivesse no século 21, nós iríamos dizer que ele era fraquinho. Só que Deus tem uma forma diferente de aferir as pessoas. Meu Deus! Na verdade, se você analisar a Bíblia, o padrão que Deus mede a pessoa, é pelo quanto do Espírito essa pessoa carrega. Tanto é verdade, que quando João está em dúvida se Jesus é o Cristo ou não, ele vai dar testemunho que o sinal que Deus dá para ele é o seguinte: o que você vê o Espírito descer como pomba sobre ele, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Presença de Deus. João é tão grande, que ele tem a oportunidade de batizar o Filho de Deus. Ele era fraco, né? Estava começando. Só batizou Jesus. Ele é tão grande na Bíblia, que ele vê as 3 pessoas da Trindade se manifestar no único ato na frente dele. Ele batiza o Filho nas águas, o Espírito desce como pomba e o Pai brada do céu: Tu és meu Filho amado, e quem me comprazo, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Criador. Pastor, tem mais alguém aqui cheio da presença? Tem mais alguém aqui? Tem, esse não perde para ninguém. Quem? Diga assim comigo: Jesus. Não pensa em alguém cheio do Espírito. Jesus. Escute isso. Jesus era totalmente dependente da presença do Espírito Santo. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Jesus não pregava, Jesus não ensinava, Jesus não ia, Jesus não voltava, Jesus não fazia nada sem o Espírito. Aí você diz assim: quando eu descobri isso na Bíblia, eu falei: rapaz, que negócio interessante. Mas por que Jesus era totalmente dependente do Espírito? Eu já vou explicar, vou te dar os motivos e vou te dar os exemplos. Mas peraí, por que Jesus era totalmente dependente do Espírito? Jesus não fazia repita comigo: Jesus não
como Deus, mas como homem. Você lembra de quando Jesus estava pregando? Os fariseus discutiam e começaram a falar mal dele, falar coisa. Aí o texto diz assim, Jesus sabendo o que eles estavam pensando. Ué, como é que Jesus sabia o que eles estavam pensando? Elas vão me dizer assim, pastor, Jesus é Deus. Pela sua onisciência ele sabia. Negativo. Porque se Jesus soubesse o que eles estavam pensando pela sua onisciência, ele estava vencendo como Deus. E ele não podia vencer como Deus. Por que ele não podia vencer como Deus? Porque se Jesus vence o pecado como Deus, ele não serve de modelo para nós. Porque todas as vezes que a Bíblia apontasse Jesus para você como teu modelo perfeito, você ia poder dizer, mas peraí, mas Jesus era Deus. Eu não sou Deus, então eu posso pecar, então eu posso falhar. É por isso que o diabo no deserto falou assim, o diabo sabia que ele era filho de Deus. O diabo diz assim, se tu és o filho de Deus, antes que essas pedras forem embora, o que o diabo queria? Use teu poder. Use a tua capacidade, use teu poder. Só que ele não podia usar. Porque nós precisávamos de um sumo sacerdote com as mesmas fraquezas. Meu Deus! Tentado em tudo. Escute. Por isso a Bíblia vai dizer em Filipenses que ele abriu mão de toda a sua glória, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para cá. O diabo é problema para mim e para você. Nunca foi para Deus. O diabo é tão fraco, mas tão lascado e tão quebrado para Deus, que Deus olhou para ele e falou o seguinte: a você nem vou dar o trabalho de lutar com você, vou te vencer como homem. Vou descer, vou entrar no corpo, vou ficar igualzinho o Adão que você derrotou, e eu te derroto como homem, porque para mim você não é nada, para mim você não é nada, para mim você não é nada. Eu te derroto com sede, eu te derroto com fome, eu te derroto sangrando, porque para mim você não é. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então ele tornou homem. Então quando ele se tornou homem, ele precisava ser modelo próprio. Ele não pode usar seus atributos. Ele não pode usar a onipotência, ele não pode usar a onisciência, ele não pode usar nada. Então, como é que ele vai fazer coisas similares? Aqui está a receita para mim e para você. Então o que ele faz? Eu não posso fazer, mas eu posso receber aquele que tem todo o poder. E através dele os milagres vão acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho não é sobre ensinar os homens a ser Deus. O Evangelho é sobre um Deus que se fez homem para ensinar os homens a serem humanos. Cheio do Espírito. Meu amigo, diga-se comigo, Jesus dependia totalmente do Espírito. Vou mudar meu estilo até aqui, fui mais pedagógico e didático. Daqui para frente vou acelerar um pouco, eu já te dei uma base e eu consigo avançar com a mensagem. Jesus dependia do Espírito. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, com a liberdade dos cativos, a abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Pastor, por que Jesus dependeu do Espírito, pastor? Primeiro, dependeu do Espírito para anunciar a sua vinda. Sem o Espírito Santo, a vinda de Jesus não seria anunciada, porque foi o Espírito Santo que usou os profetas para falar a respeito da vida e da obra dele. Foi o Espírito Santo que revelou a Miqueias o lugar onde ele nasceria. Miqueias 5, verso 12: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor Israel, cujas origens são desde o dia da eternidade, desde os dias antigos. Foi o Espírito Santo que revelou a Davi, ou melhor,
a Isaías que Jesus seria da descendência de Davi. Isaías 11, verso 1 e 2: porque do tronco de Jessé brotará o rebento, e de suas raízes o renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo revelou também a Isaías 700 anos antes que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus dependeu do Espírito Santo para nascer. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia ter nascido. Por quê, pastor? Uma questão óbvia. Jesus veio esse mundo para ser o quê? O Salvador. João 1, verso 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus nascesse, como eu e você nascemos, fruto da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide em relação de homem e mulher, ele não poderia nos salvar, porque ele teria o que nós temos: a natureza adâmica, a natureza corrompida, a natureza pecaminosa, a inclinação para pecar. Então ele não poderia ser o Salvador, porque ele mesmo teria pecado. Então obrigatoriamente ele não poderia nascer de uma forma natural, ele tinha que nascer de uma forma sobrenatural. Por isso Lucas 1, quando o anjo Gabriel vai à aldeia de Nazaré e acha Maria e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, você vai dar à luz um filho, vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Maria olha assustada, diz assim: ué, como é que eu vou dar à luz um filho? Eu não tenho relação com homem algum, eu sou virgem. Ao anjo, se ele fosse de São Gonçalo, ele ia dizer: inocente, tu não sabe, Tina? Você não vai gerar de uma forma natural, você vai gerar de uma forma sobrenatural. Como? Verso 35 do capítulo 1: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Também esse ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Porque, pastor, quando o Espírito vem, você gera. Quando o Espírito vem, a força vem, a capacidade vem, o poder vem, a capacidade, Deus. Também esse ente santo vai nascer de você, mas ele vai ser santo. Por que ele vai ser santo? Porque ele não nasceu fruto da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide. Também esse ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus tem alguns tipos de filhos. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos da mesma dimensão que Jesus. É bem simples. Israel é filho de Deus por criação. Os anjos são filhos de Deus por eleição. Nós crentes somos filhos de Deus por adoção. Só Jesus é filho de Deus por geração. Salmo 2, verso 7: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por isso que a Bíblia o chama de unigênito. A palavra unigênito vem da junção de dois termos gregos: monogênito. Monogênito. Mono, único. Gênero, raça, essência, substância. Único segundo a raça, único segundo a essência, único segundo a substância, único segundo a natureza. Por isso, se o Pai salva, Ele salva. Se o Pai liberta, Ele liberta. Se o Pai cura, Ele cura. Se o Pai é poderoso, Ele é poderoso. Se o Pai é capaz, Ele é capaz. Por quê, pastor? Porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Jesus aprendeu o Espírito Santo para quê? Para começar. Mateus 3, verso 16, ele só começa o ministério quando o Espírito vem sobre ele. Agora escuta, Jesus morreu, sim ou não? Mas ao terceiro dia, ressuscitou. A pergunta que eu te faço é: como é que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia? Romanos 8, verso 11 diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Por isso ele é o Espírito de ressurreição, ele é o Espírito de vida, ele é aquele que traz vida, tudo que está morto. Não importa que esteja morto na sua vida, na sua casa, na sua família, se o Espírito Santo sopra, ele traz vida. Pode ser um exército de ossos secos,